Olá, boa noite pessoal, eu sou Abdinardo e nós faremos agora a nossa aula a respeito de análise de conglomerados ou análise de clusters, como vocês poderão encontrar na literatura. Bom, o banco de dados que nós trabalharemos para a aula de hoje é esse daqui que trata da análise e segmentação de clientes, especificamente de um determinado shopping, que vocês poderão encontrar aqui no banco de dados do Kaggle. Okay? Então, nesse banco de dados, vocês poderão encontrar isso aqui. E aí, esse banco de dados ele é dividido em 5 variáveis. Então, essas variáveis vocês poderão observar aqui, que é o código do cliente, se ele é feminino ou masculino. E aí, o mais importante são essas três aqui. A idade, a renda anual e um ranking de gastos que ele faz lá no shopping. Então, primeira informação é, quando é que você vai utilizar a análise de cluster? Você vai utilizar a análise de cluster toda vez que você não tiver uma variável de agrupamento pré-definida. Ou seja, se você não tiver uma variável categórica. Ou se, dentre as variáveis categóricas que vocês tiverem, elas forem insuficientes para a sua análise. Então, o objetivo final da análise de cluster é, a partir de variáveis contínuas, como essas três que vocês estão vendo aqui, criar uma nova variável categórica que vai me permitir classificar todas as observações do meu banco de dados em função das minhas variáveis contínuas. Okay? Então, passo agora é como carregar esses dados no SPSS. Eu só lembrando, mais uma vez, que o banco de dados estará disponível para vocês no Moodle. Então, vocês clicam aqui na pastinha de abrir. E aí vocês vão até o diretório onde vocês salvaram o arquivo de vocês. E aí o arquivo ele vai estar no formato CSV. Então, esse arquivo aqui, que é o Mall Customers. Você clica nele, depois clica em abrir. Dando prosseguimento, o SPSS ele vai te perguntar se as variáveis elas possuem, se elas estão delimitadas por um caractere específico. No nosso exemplo vai estar delimitado pela vírgula. Pergunta se o nome da variável vai estar incluído na parte superior do arquivo. Sim, não se esqueça de marcar assim, que aqui está o nome das variáveis. Cada linha representa um caso, tal como mostrado aqui. E eu vou querer importar todos os casos. E aí preste atenção, olha, principalmente nesse espaço aqui, ó. Eu tenho que desmarcar esse campo espaço e marcar o campo vírgula. Então, desmarco o campo espaço e marco o campo vírgula. E aí percebam que é assim que vai ser uma prévia do nosso banco de dados no SPSS. Ele vai apresentar esse erro, não se preocupe, basta clicar em OK. Mais uma vez, clique em próximo. E aí depois vocês cliquem em concluir. E aí o SPSS fará a importação do nosso banco de dados aqui. Então, na visualização da variável, vocês poderão observar que eu tenho somente uma variável nominal, que é o que define o gênero dos meus consumidores. O Customer ID eu não vou utilizá-lo, que é o identificador do meu consumidor. O que me interessa são essas três variáveis aqui, que todas elas são contínuas. Lembrem-se, quando eu vou fazer análise de conglomerados, eu vou estar lidando com variáveis contínuas. Eu não faço análise de conglomerado com variáveis categóricas. Não é usual fazer isso daí. Feito isso, vamos para a apresentação do nosso banco de dados, que ele tem 200 observações aqui. E aí, a aula de hoje eu vou apresentar duas maneiras de vocês fazerem essa nova classificação a partir das variáveis contínuas. Como é que eu trabalho isso no SPSS? Clico aqui no menu Analisar e eu venho aqui na aba de Classificar. As opções que nós utilizaremos hoje são essas duas aqui, o agrupamento de K-médias
e o agrupamento hierárquico. Certo? Então, quando é que vocês vão utilizar uma ou outra? O agrupamento hierárquico vocês vão utilizar quando vocês estiverem lidando com amostras pequenas. Certo? Quando vocês estiverem lidando com amostra de até 30 observações. O agrupamento de K-médias ele é sugerido quando você vai estar lidando com amostras grandes, ou seja, com amostras acima de 30 observações. Então, basicamente, essa é a definição quando você vai utilizar um, quando você vai utilizar outro. Existem outras maneiras de vocês fazerem esses agrupamentos, só que o foco mais usual para agora são essas duas aqui. Então, vamos começar com o agrupamento hierárquico. Só que para eu trabalhar aqui, como mostrado anteriormente, a minha amostra tem 200 observações. E aí, se eu for trabalhar agrupamento hierárquico com ela, quando eu for montar o principal gráfico do agrupamento hierárquico, que é o dendrograma, vocês verão que o dendrograma não ficará legal. Ele ficará bastante grande para se fazer essa análise. Então, o primeiro passo agora é diminuir esse meu banco de dados. Como é que eu vou fazer isso daí? Primeiro passo, eu venho aqui no menu Dados, tá ok? E venho aqui no item chamado Selecionar Casos. Então, clico aqui em Selecionar Casos. E nesse momento, vocês clicam aqui nessa marcação onde diz se a condição for cumprida. Ou seja, eu vou selecionar dentre as 200 observações que eu tenho aqui, um grupo específico delas, para fins de ilustrar como é que funciona a análise hierárquica, o agrupamento hierárquico. Então, clica aqui no botão Se. E aí, qual é a condição que eu colocarei aqui? Então, você clica aqui em todos nos grupos de função, certo? Bem aqui em grupos de função, vocês clicam em todos. E aí, nós vamos procurar essa função aqui, chamada RV Bernoulli. Então, essa função aqui vocês deverão procurar. Uma vez feito isso, você seleciona ela. E aí, dentro dessa marcação aqui, vocês verão aqui um sinal de interrogação. Então, nesse sinal de interrogação, ele está perguntando qual é a probabilidade de números uns que deverão aparecer. Só recapitulando aulas passadas, a distribuição de Bernoulli ela só tem dois valores, ou 0 ou 1. Então, é por isso que ela é muito útil para você fazer a seleção aleatória de subamostra dentro da sua amostra maior. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou digitar aqui 0.10. 0.10, ou seja, eu quero que a proporção de números 1 seja aproximadamente de 10%. Ou seja, eu vou querer selecionar aproximadamente 20 observações. Nem sempre o SPSS seleciona exatamente isso. Ele vai selecionar aproximadamente o que você está pedindo aqui. Clicou aqui em continuar. E aí eu clico em OK. Feito isso, se vocês observarem aqui, ele criou uma variável chamada filter underline $. E se vocês prestarem atenção aqui, ó, tem esse tracinho aqui nas linhas. Então, ou seja, onde tiver esse tracinho, na hora que eu for fazer esse traço diagonal, toda vez que eu for fazer a minha seleção, o SPSS só vai considerar as variáveis que não têm esse traço diagonal. Então, para poder checar aqui minha seleção, vou aqui no menu Analisar, Estatística Descritiva, Frequência. Seleciono aqui essa variável RV Bernoulli e eu quero ver a tabela de frequência dela. Então, o meu relatório vai dizer que eu tenho 29 casos selecionados. Ele procurou selecionar aproximadamente 10%. Então, com essas 29 observações aqui, eu vou fazer a demonstração do agrupamento hierárquico. Então, feito isso, vocês clicam aqui em Analisar, Classificar, Agrupamento hierárquico. Clicou em Agrupamento hierárquico, vai aparecer essa tela. E aí, primeiro passo que ele vai nos pedir
é que variáveis nós deveremos selecionar contínuas de nosso interesse, que é a idade, renda anual e a minha pontuação de gastos. Feito isso, você não coloca nada aqui em rótulo casos por. Você tem esse conjunto de botões aqui. O que é que tem dentro do botão estatística? Dentro do botão estatística ele tem essas soluções aqui, essas opções aqui para você escolher. E normalmente o que é que se sugere que faça? Que você dê uma amplitude de soluções. Ou seja, o programa ele quer saber, dentro da tua amostra de análise, quantos grupos ele deve selecionar. Então, normalmente, o número mínimo de agrupamentos é igual a 2. Você quer ter, no mínimo, 2 grupos. E o número máximo de agrupamentos vai depender da tua perspectiva de análise que você estiver tratando. Claro que quanto mais grupos você fizer, mais complexa vai ficar a sua análise. Então, para uma análise exploratória inicial, eu sugiro vocês analisarem no máximo até 4 grupos. Se precisar mais, você faz novamente a análise por agrupamento, solicitando mais grupos. Feito isso, você clica em continuar. Próximo item é o botão gráfico. Clicou nele, ele vai te pedir que tipo de gráfico deverá ser mostrado. E o principal gráfico que é utilizado na análise no agrupamento hierárquico é o dendrograma. É esse gráfico que vai nos definir quais grupos seriam, a quantidade de grupos ideal que eu deveria trabalhar na minha amostra. Feito isso, você marca aqui o dendrograma e clica em continuar. Próximo botão é o método. E aqui na análise hierárquica você tem várias possibilidades para você trabalhar. Então, dentro dessas todas essas possibilidades, isso vai depender do que é que você quer analisar. Normalmente, eu escolho o método de Ward, considerando a distância euclidiana quadrada. Então, isso daqui seria o padrão. Em relação à transformação de valores, é muito importante você prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando você for fazer análise hierárquica, os valores deverão estar padronizados. Certo? Por quê? Porque se você estiver lidando com a variável que a escala varia de 1 a 100 e com a outra variável que a escala varia de 1 a 1000, então isso interfere na classificação. Então qual é a ideia? A ideia é que todas as variáveis que você estiver trabalhando, elas estejam na mesma escala. E aí o SPSS te dá essa sugestão, eu vou utilizar o Score Z, que é o mais usual. Feito isso, você clica em continuar. O botão salvar, eu vou utilizá-lo na segunda rodada da análise hierárquica. Clico em OK. Clicou em OK, ele vai nos dar os resultados aqui. Primeira tabela dizendo que foi utilizadas 29 observações. Aqui ele está mostrando passo a passo como foi feito o agrupamento. E aqui essa tabela, que é muito importante, é que ela já está dizendo para cada caso, ou seja, para cada caso que você está vendo aqui, tá entendendo? A que grupo ele pertence. Então aqui, se você quiser trabalhar com 2 grupos, você vai estar vendo nessa coluna para que grupo cada caso pertence. Se você quiser trabalhar com 3 grupos, você vai estar vendo nessa coluna aqui para que grupo cada caso pertence. Mesma coisa aqui, para que grupo cada caso pertence. Esse gráfico aqui ele está mostrando a ponderação dos casos em relação ao número de clusters, só que ele não vai ser utilizado para a nossa análise. O que vai importar é esse gráfico aqui, que é o dendrograma utilizando o método de Ward para fazer a classificação. Então, ele é que é o importante. Então, como é que é feita essa interpretação? Então, essa interpretação, eu faço essa analogia como se você estivesse fora do planeta Terra, e aí, à medida que você vai se aproximando do planeta Terra, você vai tendo uma visão mais microscópica.
Então, se você estiver fora do planeta, você vai estar vendo apenas um único grupo. É como se você estivesse nesse ponto aqui. Então, desse ponto aqui, você está enxergando como se todo mundo pertencesse ao mesmo grupo. À medida que você vai se aproximando do planeta, aí você já começa a ver que aquele grupo único inicial, ele é dividido em dois grupos. Tanto é que eu tenho uma perna do grupo aqui, e aqui eu tenho outra perna no grupo aqui. Então, feito isso, o dendrograma já está me sugerindo que existe, de fato, sim, pelo menos dois grupos. Então, se eu for me aproximando cada vez mais do planeta, quando eu chegar nessa linha bem aqui, eu percebo que já existem três grupos. Ou seja, aqui continua sendo um único grupo, só que aqui eu já tenho uma subdivisão a partir dessa linha tracejada aqui. Eu tenho uma subdivisão aqui que vai me levar para esse conjunto de grupos aqui. E aqui eu tenho uma outra subdivisão que vai me levar para esse conjunto de grupos aqui. Se eu continuar a trajetória e chegar aqui próximo dessa linha, aí eu percebo, essa linha tracejada aqui na vertical, eu percebo que eu tenho um grupo aqui, que é esse conjunto, que eu tenho um outro grupo aqui, que é esse outro conjunto, e se eu descer aqui na vertical, continuo tendo esse terceiro grupo aqui, e se eu descer aqui mais uma vez na vertical, eu tenho esse outro grupo aqui. E se eu for me aproximando cada vez mais do planeta, eu chego até o grupo unitário, que é a própria observação. Ok? Então, posso trabalhar com 2, com 3 ou com 4 grupos. Então, procure fazer a separação dos grupos, em linhas gerais, a partir da escala em que você tem a divisão de 2 grupos, tá certo? Até no máximo esse número 5 aqui. Para além disso, você vai estar chegando na escala unitária, onde a observação é seu próprio grupo. Então, procure separar de grupos entre 5 e 20. E vejam quantos grupos existem ali. Como é que você sabe a contagem do grupo? É a partir da interseção dessa linha vertical tracejada com a linha horizontal contínua. Na interseção entre eles, existe um grupo. Correto? Então, uma vez que tem essa perspectiva de 2 até 4 grupos, se eu for no banco de dados original, veja que eu ainda não tenho a separação deles. Então, eu teria que rodar novamente a análise de clusters pelo agrupamento hierárquico. Você mantém toda a configuração anterior, só que aí você vai agora no botão salvar. E ao clicar no botão salvar, eu clico aqui na minha amplitude de soluções. Então, eu vou pedir que ele me salve o grupo número mínimo para grupos, que são 2 casos, 2 grupos. E aí um número máximo de 4 grupos e clique em continuar. Depois eu clico em OK. Ele vai rodar novamente a análise de cluster, vai me dar os mesmos resultados, só que com esse diferencial. Ele já está atribuindo aqui a minha nova classificação, onde essa coluna aqui vai me dizer que eu só estou trabalhando com 2 grupos, essa coluna com 3 grupos e essa coluna com 4 grupos. E aí, como é que eu descubro, então, no final das contas, se eu conseguir fazer uma separação adequada dessa minha amostra? Então, se eu estiver trabalhando com 2 grupos, eu vou utilizar o teste T para questão paramétrica. Se você quiser ir pela abordagem não paramétrica, é o teste de Mann-Whitney. Mostrarei os dois para vocês aqui. A partir de 3 grupos em diante, você utiliza a ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis. Então, venho aqui em analisar, venho aqui no menu comparar média, teste T de amostras independentes. Seleciono idade, anual income, spend score, jogo aqui para variáveis de teste. E a minha variável agrupamento vai ser essa nova variável aqui, que é para 2 grupos. Trago ela para cá. Não se esqueça que ele está perguntando qual é a codificação dos grupos. Então, clico aqui em definir grupos. Grupo 1, número 1. Grupo 2, número 2. Clique em continuar. Feito isso, clico em OK.
Na hora que eu clico em OK, o que é que você está percebendo aqui? Uma tabela com a estatística descritiva. Você tem uma estatística descritiva bem aqui. E aqui embaixo é o que vai me interessar. Então perceba, a idade entre os dois grupos existe uma diferença estatística significativa. Por quê? Porque eu rejeitei a hipótese a 5% de significância de que os grupos sejam iguais. Ou seja, em relação às idades, os grupos têm diferença. Eu tenho um grupo cuja média de idade é de 45 anos e eu tenho outro grupo cuja média de idade é de 29 anos. Em relação ao rendimento anual, não existe diferença estatística. Ou seja, essa variável ela não serve para separar os grupos. Haja vista que esse resultado da significância foi acima de 5%. Então, esse 70 não é estatisticamente diferente desse 62 aqui. Ou seja, a renda anual eu não consigo separar isso em dois grupos. Isso foi demonstrado aqui. Ou seja, provavelmente eu precisaria de um terceiro grupo para poder fazer essa diferenciação. Já em relação ao gasto, ao meu score de gasto, existe sim uma diferença estatística aqui. Ou seja, o grupo 2 ele tem um score de gastos maior que o grupo 1. Ou seja, 79,71 é estatisticamente diferente de 24,07. Fazendo agora o exemplo utilizando a nova para o terceiro grupo, depois eu mostro os testes não paramétricos. Então, venho aqui em analisar, comparar médias, a nova. Seleciono aqui idade, rendimento anual, o meu score de gastos, e aqui ele está me pedindo agora qual é o fator de classificação. Eu clico aqui nesse daqui do meio, se eu posicionar aqui o mouse, ele vai mostrar aqui que é para 3 agrupamentos. Clico aqui em post-hoc, nesse botãozinho, e marco aqui o teste de Tuck. Clique em continuar. Minhas opções aqui pode deixar em branco. E aqui eu clico em OK. Aí, se eu considerar a existência de 3 grupos, aí todas as 3 variáveis elas são discriminantes. Entendeu? Ou seja, existem diferenças entre os grupos, onde tanto a idade, como o rendimento anual, como os gastos, o meu score de gasto, eles são estatisticamente significantes. Aqui no teste post-hoc, se você prestar atenção, principalmente aqui na diferença de média, você verá um asterisco aqui, e aí ele vai dizer quem é diferente de quem. Então, teve um asterisco que ele está dizendo que, em relação à idade, o grupo 1 ela é diferente do grupo 2 e do grupo 3. Só que aqui o grupo 2 ele é diferente do 1, mas ele não é diferente do 3. E assim sucessivamente. E aqui, ao final, que é o que vai me dizer se realmente tem 3 grupos ou não, eu tenho que analisar a homogeneidade desses subgrupos, ou seja, se eles voltam a ser 1. Então, veja só, em relação à idade, eu posso juntar o grupo 2 e 3. E aqui, como a significância é acima de 5%, então ele está me dizendo que esses grupos realmente são 1. E o grupo 1 continua sozinho aqui. Em relação à renda anual aqui, diferentemente do inicial, que eu te mostrava da idade, que eu mostrava 2 e 3 juntos, aqui em relação à renda, é o grupo 1 e 2 que devem ficar juntos. Tanto é que aqui a significância é acima de 5%, ou seja, ele está me dizendo que eles são iguais aqui. E aqui o grupo 3 fica sozinho. E em relação aos gastos, ao score de gastos, aí aqui eu junto o grupo 1 e 3. Tanto é que aqui é acima de 5%, então ele está me dizendo que todo mundo aqui é junto. E o grupo 2 ele fica sozinho aqui. Posso fazer essa mesma análise também considerando 4 grupos. Venho aqui comparar média, a nova, e aqui eu trago para 4 grupos.
Não esquecendo aqui que aqui ele vai me dizer que é para 4 grupos. Clique em OK. Mais uma vez, as 3 variáveis continuam sendo discriminantes. E aqui, onde tiver asterisco, ele vai me dizer quem é diferente de quem. Então, vindo aqui para os subgrupos homogêneos, veja que eu posso juntar o grupo 2, 3 e 4 num único grupo em relação à idade. Veja que eu posso juntar o grupo 1 e 2 num subgrupo e o 2 e 3 em outro subgrupo, e o 3 e 4 em outro subgrupo. E vejo que eu posso juntar em relação ao score de gastos o 4 e 1 num grupo, num subgrupo, e o 2 e o 3 em outro subgrupo. Então, baseado nesses resultados, utilizando análise hierárquica, os dados sugerem que eu devo trabalhar com 2 grupos, no final das contas. Isso eu estou utilizando testes paramétricos. O mesmo resultado eu poderia encontrar a partir de testes não paramétricos. Só para recordar, clica aqui em analisar, testes não paramétricos, e eu venho aqui para 2 amostras independentes. Seleciono aqui as minhas 3 variáveis numéricas, e aí para 2 grupos, venho para cá, ele me pede também para saber quem é quem, grupo 1, 1, grupo 2, 2. Eu tenho que deixar marcado aqui o teste Woodman-Whitney. Clique em OK. E aqui, pela análise dos rankings, ele vai me dizer que em relação à idade eu tenho uma discriminação entre os grupos. Em relação ao score de gastos também, mas em relação à renda é como se fosse um único grupo. Então, de fato, eu trabalhando com 2 grupos, a idade e o score de gastos é que faz a diferenciação entre eles. Ou seja, na hora que você for fazer a análise da estatística descritiva desses grupos, quando você vier aqui em estatística descritiva, explorar, quando você for trabalhar com essas 3 variáveis numéricas aqui na lista dependente, trouxer o score de 2 grupos aqui para a lista de fatores, vou pedir aqui para desmarcar os gráficos só para focar mesmo nas tabelas, que aqui é para ser só uma estatística descritiva. Então, quando você fizer aqui a análise exploratória, você vai ver que tem um grupo cuja média de idade é de 45 anos e um grupo cuja média de idade é de 29 anos. Você verá aqui um grupo que nós já vimos pelo teste T, ou pelo teste Mann-Whitney, que na média de renda é de 70, pode ser 70 mil dólares, 70 mil reais, e o outro de 62, mas que eles não são estatisticamente diferentes em relação a essa variável. Mas que em relação ao score de gastos, você tem um grupo que tem um score de gastos mais baixo, que é o grupo 1, que é de 24, e você tem um grupo que tem um score de gastos mais alto, que é o grupo 2, que é de 79. E com isso, vocês podem utilizar a ferramenta anterior que eu mostrei para vocês, que é a regressão logística, para justamente utilizá-la como instrumento de previsão para a classificação. Ou seja, a partir do histórico de gastos de um futuro consumidor e a partir da idade dele, você já pode prever se ele vai participar do grupo 1 ou se ele vai participar do grupo 2. Então, essa foi a parte em relação à análise considerando o agrupamento hierárquico. Próximo passo agora, nós vamos lidar com o agrupamento K-médias. Então, recapitulando, o agrupamento K-médias ele deve ser utilizado quando você estiver trabalhando com amostras grandes. Então, o passo agora é recuperar todas as 200 observações que eu tinha originalmente. Como é que eu faço isso? Vou lá em dados, vou em selecionar casos, e aí eu vou marcar aqui todos os casos.
clico em OK. E se você observar aqui, as linhas diagonais desapareceram. Se vocês perceberem bem aqui, todas as linhas diagonais desapareceram. Então, qualquer teste que eu fizer agora, eu estarei considerando a amostra por completo. Então, para K-médias, como faço isso? Venho analisar, classificar, agrupamento de K-médias. Cliquei aqui, ele tem um menu diferente. O menu diferente dele, diferentemente do agrupamento hierárquico, é que ele não vai fazer uma análise assim de 2 a 4 grupos. Você vai ter que fazer isso a cada rodada. Então, inicialmente, eu vou querer trabalhar com 2 grupos. Selecionei as mesmas variáveis numéricas. Deixo aqui marcado por 2 grupos. E em relação a esses botões, primeiro eu vou clicar aqui em iterar. E aí, normalmente, eu coloco 50, porque às vezes ele vai precisar de mais interações para poder encontrar os grupos finais. Então, você remarca aqui para 50, clica em continuar. Não clica no botão salvar agora no momento. E em opções, também não precisa clicar mais nada. Esse teste de ANOVA a gente vai fazer só de 3 grupos para cima. E eu acho mais interessante fazer lá pelo menu de análise das médias. Então, deixa do jeito que está, clique em continuar. Ok. Feito isso, ele vai dar esse relatório que ele vai mostrar qual é o centro do grupo, do agrupamento inicial. E aí, se vocês observarem, ele já dá aqui no final como é que vai ficar o centro do agrupamento final. E aqui ele está mostrando quantas observações tem em cada grupo. Então, tem um grupo 1 com 152 observações e o grupo 2 com 48 observações. E aqui eu estou considerando a amostra toda de 200 observações. Posso também fazer isso pedindo para 3 grupos. Vou em analisar, classificar, agrupamento de K-médias. E aí a única alteração é no número de agrupamentos, eu coloco 3. Clique em OK. Ele fará novamente a apresentação dos centros dos grupos iniciais. Aqui está o histórico das interações, ou seja, eu pedi para ele fazer até 50. Na interação 11, ele já conseguiu alcançar a convergência. Aqui ele está me mostrando o centro final dos grupos. E aí veja que agora eu tenho no grupo 1 38 observações, no grupo 2 77 observações e no grupo 3 85 observações. Posso fazer a mesma coisa para quantos grupos eu quiser. Então, para manter a similaridade com o exemplo anterior, também vou fazer com 4 grupos. Aqui estão os centros iniciais. Aqui na 6ª iteração ele já conseguiu convergir. E aqui, ó, tem o grupo 1 com 38 observações, o grupo 2 com 52, o grupo 3 com 70 e o grupo 4 com 40. Bom, aí nesse momento você vai ter que salvar esses agrupamentos para poder verificar se vale a pena eu ter muitos grupos ou apenas 2 grupos. Então, venho aqui analisar, classificar, agrupamento de K-médias. E aí a diferença agora é que eu vou aqui no botão salvar. E aí eu vou pedir para ele salvar a associação do agrupamento. Então, ou seja, ele vai me dizer para cada observação que eu tenho que grupo ela vai pertencer. Clique em continuar. Ok. Fará a mesma análise, mas o que me interessa é justamente essa coluna aqui, ó, que é que ela está me dando agrupamentos que tem o grupo 2, o grupo 3, e se você for seguir aqui, eu também tenho o grupo 1, grupo 4. Então, como é que eu faço essa análise aqui? Já que eu tenho 4 grupos, eu vou aqui em analisar, comparar médias, ANOVA um fator. Vou redefinir aqui, seleciono minhas 3 variáveis
numéricas. Só que meu novo fator, esse último aqui, trago para cá. Post-hoc, teste de Tuckey, continuar. Clique em OK. Vejo que aqui minhas três variáveis elas me permitem uma discriminação entre os grupos, ou seja, os grupos são diferentes. E aí, aqui eu vou verificar se eu mantenho os 4 grupos ou não. Então, se vocês observarem aqui, em relação à idade, realmente eu tenho 4 grupos distintos. Em relação à renda, eu tenho 2 grupos distintos. Eu posso reagrupar os 4 em 2 grupos distintos. Veja aqui que a significância continua acima de 5%. Então, ou seja, existe uma homogeneidade aqui, existe uma homogeneidade aqui. E aqui, em relação ao score de gastos, eu tenho, de fato, 4 grupos. Então, se eu quiser fazer uma estatística descritiva considerando essa classificação de 4 grupos, eu venho aqui em analisar, estatística descritiva, explorar. Vou redefinir aqui. Idade, gasto anual, renda anual e score de gastos. Minha lista de fator vai ser esse número de casos cluster. Aqui em estatística, mantenho o descritivo. Em gráfico, eu desmarco. Opções, deixo do jeito que está e clique em OK. E aí, ao fazer a análise, você vai perceber que você vai ter o grupo 1 aqui, cuja média de idade é de 40,39 anos. O grupo 2, cuja média de idade é de 24,94 anos. Você terá aqui o grupo 3, cuja média de idade é de 51,76 anos. E o grupo 4, média de idade de 32,88 anos. Então, se para a tua análise você precisar desses 4 subgrupos de idade, você mantém. Se não, você pode trabalhar com menos grupos. Em relação à renda, eu tenho o grupo 1 cuja renda anual é de 87, o grupo 2 de 40,75, o grupo 3 de 46,33, o que o próprio software sugeriu juntar nesse quesito os grupos 2 e 3. E aqui o grupo 4 com 86, que o próprio SPSS sugeriu juntar os grupos 4 e 1. Aqui em relação ao score de gastos, eu tenho o grupo 1 com 18,63, o grupo 2 com 63,02, o grupo 3 com 39,91 e o grupo 4 com 81,53. Então, recapitulando, pessoal, a quantidade de grupos vai ser em função da tua necessidade. E esse mesmo procedimento que eu fiz aqui para 4 grupos, vocês poderão aplicar para 2 grupos, 3 grupos ou quantos grupos vocês quiserem. O mais importante, no final das contas, na análise de conglomerados ou análise de clusters, é você encontrar a coluna que vai te permitir a classificação das tuas observações nos respectivos grupos. Seja utilizando a análise hierárquica, seja utilizando aqui a análise do K-médias. Bom, pessoal, então essa seria a aula de hoje. Dúvidas, vocês podem me procurar no Moodle, ou no e-mail, ou no WhatsApp. Muito obrigado pela aula de hoje. Até a próxima.